Olá, eu sou a professora Ana Flávia Garcês, sou professora do Departamento de Pedagogia à Distância, do Centro de Educação à Distância da Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC, e hoje vou estar apresentando a minha tese de doutorado. Eu realizei meu doutorado no Programa de Pós-Graduação em Educação, PPGE, da FAED, da Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina. A tese teve como tema Grupo de Pesquisa Educom Floripa, características e contribuições para o campo da educomunicação. Como orientadoras, eu tive a professora doutora Adenilde Silveira Sartori e a professora doutora Luciane Mulazani dos Santos. Bom, a partir do tema da minha tese, nós tivemos então como objetivo geral, constituir uma narrativa da trajetória do Grupo de Pesquisa do Confloripa e, como objetivos específicos, constituir fontes históricas da trajetória do Grupo do Confloripa, evidenciar as contribuições do grupo para o campo da educomunicação e contribuir com os estudos e reflexões do Grupo do Confloripa para o campo da educomunicação. Para isso, então, nós optamos por caminhos metodológicos relacionados com base na fenomenologia. Portanto, a pesquisa teve uma abordagem qualitativa fenomenológica. Conforme Moraes e Galeassi, 2016, destacam que a investigação fenomenológica é um processo que se utiliza essencialmente da intuição, que é a fase inicial da pesquisa, da reflexão, que é a redução eidética, e da descrição do fenômeno, tal como ele se manifesta na consciência, enfatizando a sua essência. Para tanto, nós utilizamos, nessa perspectiva da fenomenologia, nós utilizamos a metodologia da história oral, temática, né? E, para tanto, nós estamos, então, trazendo os fundamentos teóricos da minha tese e os procedimentos metodológicos da pesquisa. Com base em Albert, 2005, então, descreve que a história oral, a metodologia da história oral, é um método de pesquisa histórica, antropológica e sociológica que privilegia a realização de entrevista com pessoas que participam de ou testemunharam acontecimentos, conjunturas, visões de mundo como forma de se aproximar do objeto de estudo. No meu caso, objeto de estudo, o grupo de pesquisa Educom Floripa. Como consequência, o método da história oral produz fontes de consulta, as entrevistas, para outros estudos, podendo ser reunidas em um acervo aberto a pesquisadores. Então, essa é a definição de Albert, 2005, para a metodologia da história oral temática. Os procedimentos metodológicos da pesquisa, conforme Albert, 2005, iniciam as etapas pelo roteiro geral das entrevistas, a seleção dos entrevistados, o contato inicial com os entrevistados, a partir desse contato, os roteiros individuais das entrevistas, as circunstâncias e condução das entrevistas e, por fim, então, a transcrição e a textualização das entrevistas. Esses procedimentos, então, foram aplicados na minha pesquisa. O grupo do Confloripa, até então, não havia desenvolvido pesquisas com a metodologia da história oral. Essa foi, então, até na minha tese, a primeira vez, né, que o grupo teve contato com a metodologia da história oral. E, para isso, por influência da professora Luciane Mulazani dos Santos, minha orientadora, nós utilizamos, então, a metodologia da história oral e buscamos inspirações, né, nas produções acadêmicas do Grupo Goen. O Grupo Goen é um grupo de história oral e educação matemática da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, da Unesp São Paulo, da qual a professora Luciane tem contato, então, no desenvolvimento de suas pesquisas com base na metodologia da história oral. A partir, então, da metodologia da história oral, nós optamos como análise a análise narrativa das narrativas. Conforme Bolívar, 2022, ele entende por narrativa a experiência estruturada como relato, a qual é vista como forma de constituir sentidos.
há muito na história oral o questionamento se as pesquisas devem ou não serem analisadas. Mas conforme Garnica, nós optamos por utilizar a análise narrativa das narrativas para trazer ali a nossa narrativa acerca da trajetória do grupo do Confloripa, as suas características e contribuições para o campo da educomunicação. Garnica define a análise narrativa das narrativas da seguinte forma. Ele pontua que para a construção de uma análise narrativa das narrativas, como a defendemos, importa a forma como essa trama é tecida. E com tal importância, não queremos ressaltar meramente o caráter estilístico do resultado. Se é um bom texto, um romance, um filme, se as figuras e linguagens são ou não potentes para realçar aspectos de um determinado enredo, mas apontar a possibilidade que tem as formas literárias e, de um modo mais geral, as formas artísticas, de conduzir um logos para a narrativa, de mostrar elas próprias elementos fundamentais que queremos ressaltar em nossa narrativa constituída a partir de outras narrativas. E, sob nossa perspectiva, ambas as formas de elaborar as compreensões, manifestando-as num discurso, que poderá ser visto como resultado da pesquisa, são legítimas, não sendo nenhuma delas mais adequada ou melhor, mais consistente, menos ou mais científica. São modos distintos de construirmos a narrativa do pesquisador que se esforçou para esboçar um panorama do que pretendeu focar em seu estudo, e que, na trajetória para esse esboço, contou com a colaboração várias, construindo, inclusive, muitas vezes, um espaço para que os seus colaboradores se percebessem como narradores, construindo a si próprios durante suas narrativas, ora expondo, ora ocultando suas experiências. Então, foi com base em Garnica 2007 que nós optamos por utilizar a análise narrativa de narrativas. Contudo, no terceiro capítulo da minha tese, nós procuramos situar o leitor acerca do campo da educomunicação. Então, nós abordamos as diferentes perspectivas de estudo na interface entre a educação e a comunicação na América Latina e, especificamente, o campo da educomunicação do movimento popular às políticas públicas na educação. E foi a partir, então, dessa constituição, dessa contextualização do campo da educomunicação, é que nós passamos, então, para pesquisar e analisar o grupo de pesquisa Educonfloripa, trazendo, então, uma versão da história. Porque o grupo de pesquisa Educonfloripa, ele está constituído, ele está vinculado ao campo da educomunicação. Ele é certificado pelo CNPq desde 2006, é liderado desde então pela professora doutora Ademilde Silveira Sartori, está ligado ao programa de pós-graduação em educação, PPGE, da UDESC, e apresenta duas linhas de pesquisa, Educação, Comunicação e Tecnologia e Educação, Teoria e Prática Pedagógica. Suas preocupações, conforme o CNPq, eles estão escritos no grupo de pesquisas do CNPq, suas preocupações envolvem os processos de construção de sentidos, o desenvolvimento de processos comunicacionais nas práticas sociais, a integração de tecnologias de informação e comunicação na teoria e na prática pedagógica, nas diferentes modalidades educativas, e desenvolvimento e testagem de instrumentos digitais para avaliação pedagógica. Inclui, portanto, a cidadania e os direitos humanos, a arte, a saúde, a diversidade, a sexualidade, o meio ambiente e a inclusão social e digital, nas quais linguagens, processos comunicacionais, teorias e práticas pedagógicas constituem um campo de ação e pesquisa interdisciplinar e interdiscursivo. Então, essa é a definição que nós encontramos do grupo de pesquisa do Confloripa, no grupo de pesquisas do CNPq, no qual eles estão inscritos, desde 2006. A partir, então, dessa pesquisa que nós fizemos no CNPq, acerca do grupo do Confloripa, nós definimos quais entrevistas, então, seriam realizadas para a minha pesquisa. Partimos da entrevista com a líder do grupo, professora doutora Ademilde Silveira Sartori,
Na sequência, entrevistamos o professor Dr. Sérgio Fabiano Aníbal e os professores Raquel Regina Smorovowski Valduga Scheinger e o professor Dr. Rafael Gué Martini. A partir da entrevista da professora Demilde, a partir dos sujeitos citados pela entrevista dela, pelo depoimento dela, foi que nós identificamos, então, os próximos entrevistados. A partir da recorrência, a partir do destaque que a professora dava nas suas falas, na sua narrativa, é que foram selecionados os demais integrantes, colaboradores da minha pesquisa. Professora doutora Ademilde Silveira Sartori, líder do grupo Educom Floripa desde a sua criação, é licenciada em Física, tem mestrado em Educação, doutorado em Ciência da Comunicação e é doutora honoris causa em Educação. É professora titular no curso de Pedagogia da FAED e no PPGE da UDESC. A entrevista com a professora Demilde ocorreu por meio da plataforma Zoom, teve duração de 3 horas e foi encerrada quando a entrevistada mencionou que achava por bem terminar para não ser repetitiva. A entrevista foi conduzida por mim e pela mestranda Gabriela Araújo Souza Esteves, do mesmo programa de pós-graduação em Educação, do PPGE da UDESC, e ela era orientada também pela professora doutora Luciane Mulazani dos Santos. A partir da entrevista, então, que nós realizamos com a professora doutora Ademilde Silveira Sartori, eu e a Gabriela, então, fomos em busca, né, dos nossos objetivos, a partir da mesma entrevista, com temas e enfoques diferentes. Para tanto, então, nós realizamos uma busca no currículo Lattes da professora e também, por meio de palavras-chave, nós elaboramos uma nuvem de palavras, a qual foi, então, no dia da entrevista, que aconteceu de forma online, pela plataforma Zoom, nós enviamos para a professora, alguns minutos que antecederam a entrevista, algumas palavras-chave, para que ela pudesse ou não conduzir, né, o seu depoimento a partir dessas palavras. A saber, então, aqui eu apresento o nome de palavras, colocamos como termos que ela poderia ou não desenvolver, né, na sua fala, na sua narrativa: prática pedagógica, formação escolar, Educom Floripa, educomunicação, formação acadêmica, internacionalização, formação de professores, cultura digital, constituição profissional, política pública educacional, constituição como pesquisadora, hobby e bases teóricas. Então, a partir dessa nuvem de palavras, a professora doutora Ademilde Silveira Sartori se sentiu confortável para desenvolver, então, o seu depoimento, elencando ou não, né, algumas dessas palavras-chave, então, que poderiam nortear a sua fala, que poderiam fazer parte, né, do seu depoimento. Ou não, porque o pesquisador, ao colocar, oferecer, apresentar essas palavras-chave, ele deixa o seu entrevistado, o seu depoente, muito à vontade para responder ou não as palavras que ali estão, para desenvolver ou não os conteúdos e os temas que constam nessa nuvem de palavras. O professor Sérgio Fabiano Aníbal é professor, doutor, licenciado em letras, português e inglês, tem mestrado em estudos literários, doutorado em educação e atua como professor de didática na Unesp de Assis. Ele foi citado pela professora doutora Ademilde Silveira Sartori como um parceiro do grupo, um parceiro muito importante do grupo Educom Floripa. Portanto, a partir da sua fala, nós entendemos que o professor Dr. Sérgio Fabiano Aníbal seria um importante depoimento nessa construção, nessa versão da trajetória do grupo Educom Floripa. A entrevista com o professor Sérgio foi realizada por meio da plataforma Google Meet, teve duração de 1h30
e foi encerrada quando o depoente comentou que já havia abordado todas as palavras-chave que constavam na nuvem de palavras, as quais foram educomunicação, prática pedagógica educomunicativa, dados acadêmicos e profissionais e grupo Educom Floripa. Na sequência, então, foram entrevistados a professora doutora Raquel Regina Smorzenski Valduga Scheiner e o professor doutor Rafael Gué Martini, que são integrantes do grupo. Também foram citados recorrentemente pela professora doutora Ademilde Silveira Sartori, líder do grupo, no seu depoimento. A professora doutora Raquel Regina Smorzenski Valduga Scheiner é licenciada em Pedagogia, tem mestrado em Educação e doutorado em Educação e é professora de Tecnologia Educacional da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis e atualmente é diretora do Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis. Portanto, a professora Raquel ela é egressa da UDESC, formada em Pedagogia, fez mestrado e doutorado na UDESC e é também integrante do grupo do Confloripa. O professor Dr. Rafael Gué Martini é bacharel em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, tem mestrado em Educação e doutorado em Educação, e hoje atua professor docente no curso de Pedagogia à Distância do SEAD UDESC. Também o professor Rafael é vice-líder do grupo de pesquisa do Confloripa, sendo, portanto, integrante do grupo. A entrevista com a professora Raquel e com o professor Rafael foi realizada por meio da plataforma Google Meet, teve duração de 2 horas e meia e foi encerrada devido a um compromisso assumido anteriormente pela professora Raquel. E constaram, então, no seu roteiro, né, da entrevista, as palavras-chave: educomunicação, formação de professores em educomunicação, política pública em educomunicação, constituição profissional, formação acadêmica e grupo Educom Floripa. O professor Rafael e a professora Raquel participaram, então, juntamente na mesma entrevista e tiveram como opção para nortear, né, o seu depoimento essas palavras que constam, então, nessa nuvem de palavras. Cabe salientar que a minha pesquisa foi realizada em plena pandemia do Covid-19, em 2021, e, portanto, elas foram realizadas todas via plataforma da internet, pelo Zoom e pelo Google Meet, e teve uma grande participação dos professores, né? Nós tivemos, assim, uma boa adesão, uma grande participação, tanto da professora doutora Ademilde Silveira Sartori, como do professor Sérgio, e também dos professores Rafael e da professora Raquel. Eles se dispuseram, mesmo à distância, via plataforma Meet, mesmo estando em um período tão delicado que foi a pandemia do Covid-19, em 2021, se dispuseram a realizar essa entrevista, a contribuir com a minha pesquisa, mesmo nessas circunstâncias. Além das entrevistas, nós realizamos também uma pesquisa bibliográfica, documental. Realizamos com foco, né, nas produções acadêmicas e teóricas do Grupo Educom Floripa na linha Educação, Comunicação e Tecnologia. Nós identificamos, então, nessa pesquisa, que teve o total, até então, de 2009 até o presente momento, né, defesa de 21 dissertações e 12 teses, totalizando 33 pesquisas com ênfase no campo da educomunicação. Aí eu apresento aqui, então, uma tabela, né, com os autores, com o ano, com o título da pesquisa e a modalidade. Foram, então, 21 dissertações e 12 teses orientadas pela professora doutora Ademilde Silveira Sartori, com ênfase no campo da educomunicação. Aqui, então, eu apresento, né, na minha tese, e eu descrevo, eu faço uma síntese também dessa produção acadêmica,
dessas 33 dissertações e tese defendidas pelo Grupo Educonfloripa. Dentre as palavras-chave utilizadas nas dissertações e teses do grupo, então destaque-se nessa nuvem de palavras: educomunicação, prática pedagógica educomunicativa, ecossistemas educomunicativos, prática pedagógica, interatividade, educação, cultura digital, mídia, educação infantil, ecossistemas comunicativos. Essas foram, então, dentro da nuvem de palavras, as que mais se destacaram nas palavras-chave utilizadas pelo grupo nas produções acadêmicas, dissertações e teses. Na categorização das dissertações e teses quanto ao loco e à área de intervenção da educomunicação, também se destaca que a grande maioria realizou a sua pesquisa na educação formal, educação básica e ensino superior, tendo apenas 3 produções acadêmicas realizadas com foco nas organizações não governamentais, ONGs e instituições e associações. E das áreas de intervenção da educomunicação, destaca-se, então, nas pesquisas realizadas pelo Grupo Educonfloripa, a área da pedagogia da educomunicação, é onde se concentram as pesquisas realizadas pelo Grupo Educonfloripa. Nós temos uma pesquisa além da pedagogia da educomunicação, uma pesquisa em mediação tecnológica na educomunicação, 2 pesquisas em gestão da educomunicação e 4 pesquisas na epistemologia da educomunicação. As demais, todas foram realizadas na área de intervenção, pedagogia da educomunicação. Também fez necessário olharmos para a formação acadêmica da líder do grupo e dos autores das dissertações e teses. Então, eu apresento também na minha tese a formação da professora, doutora Demilde Silveira Sartori, formação acadêmica, e dos demais pesquisadores que fazem parte da pesquisa, que defenderam, então, suas dissertações e teses no Grupo Educonfloripa. Aqui estão, então, onde pontua-se que a maioria dos pesquisadores tem a sua formação acadêmica na área da educação e a grande maioria na área da pedagogia. Eu apresento aqui os pesquisadores, sua formação acadêmica. Apresento também os estágios de curta duração de mestrado, doutorado e pós-doutoral vinculados ao Educonfloripa. Então, nós vemos ali o professor doutor Eduardo Fofonca, do IFPR, do Instituto Federal do Paraná. Realizou o seu estágio pós-doutoral no Grupo Educonfloripa. A professora Roxana Cabello, da Argentina, também realizou seu estágio pós-doutoral com a professora Demilde. A Fernanda Fronza também realizou seu estágio pós-doutoral com a professora doutora Demilde Silveira Sartori. A professora Ana Monteiro também realizou o que chama-se de Pacentia Internacional com o Grupo Educonfloripa. À época, ela era doutoranda de João Ferrez e co-orientanda de Inácio Aguadet, da Universidade Pompeu de Fabra, na Espanha. E também a Marianela Laura Kisbert, que realizou, então, parte do seu mestrado juntamente no Grupo Educonfloripa. O quarto item, então, que eu trouxe também para a minha tese, para análise da minha tese, foram as parcerias e eventos realizados pelo Grupo Educonfloripa, no qual destacam-se, então, os colóquios catarinense e ibero-americano de educomunicação, que os quais foram realizados e analisados na minha pesquisa de 2011 a 2022, e o Observatório Ibero-Americano de Educomunicação, Bernunça N.0. Aqui eu trago um histórico na minha tese da realização, dos temas e dos participantes desses eventos, tanto do colóquio catarinense e ibero-americano de educomunicação, como do Observatório Ibero-Americano de Educomunicação, ambos realizados
pelo Grupo Educom Floripa. No quinto capítulo, eu faço, então, uma análise narrativa de narrativa, ou seja, eu apresento a minha narrativa acerca dos depoimentos, acerca do material, do documento, da análise documental e das entrevistas, dos depoimentos realizados. Eu apresento, então, nesse momento da minha tese, a minha versão da trajetória do Grupo Educom Floripa, pontuando, então, as suas contribuições e as suas características e contribuições para o campo da educomunicação. E aqui, então, eu vou narrar para vocês, assim como está na minha tese. Eu inicio, então, pontuando que a educomunicação, situada na interface entre os campos da educação e da comunicação, teve, na sua origem, uma significativa influência dos movimentos populares, que, a partir da década de 60, desenvolviam seus projetos tanto no contexto da educação como da comunicação na América Latina. Dentre os principais estudiosos que contribuíram para pensar as teorias e as práticas educomunicativas, destaca-se o educador popular brasileiro Paulo Freire e o comunicador popular uruguaio Mário Kaplun, os quais estabeleciam relações entre os campos da educação e da comunicação, concordando, sobretudo, acerca da importância do diálogo no desenvolvimento de suas práticas. Contudo, foi somente no final da década de 1990 que a educomunicação, como campo de conhecimento específico, começa a ser constituído no Brasil, tendo como principal referência o professor Dr. Ismar de Oliveira Soares, pesquisador e coordenador na época do Núcleo de Comunicação e Educação, NCE, vinculado à Escola de Comunicação e Artes, ECA, na Universidade de São Paulo, a USP. O professor Ismar Soares tem a sua formação inicial em jornalismo, com pós-graduação também na área da comunicação social. O campo da educomunicação, apesar de se situar na interface entre a educação e a comunicação, nasceu no Brasil por iniciativa de um pesquisador do campo da comunicação e foi principalmente a partir de seus esforços e de dedicação, juntamente com os colegas da ECA USP, que o campo da educomunicação começa a ser desenvolvido no início da década de 2000. O campo da educomunicação tem uma raiz muito forte na comunicação, sendo a gestão comunicativa desenvolvida em diferentes espaços educativos uma de suas principais preocupações. Soares, 2002, corrobora com essa percepção quando, na sua definição de educomunicação, refere que ela tem o potencial de melhorar o coeficiente comunicativo das ações educativas, incluindo as relacionadas ao uso dos recursos de informação no processo de aprendizagem. A definição de educomunicação de Soares, 2002, evidencia, sobretudo, a sua preocupação com a criação e o fortalecimento de ecossistemas comunicativos que melhorem o coeficiente comunicativo nos processos de gestão comunicativa, o que nos remete à essência dos movimentos populares que influenciaram os fundamentos da educomunicação. Nos referimos à preocupação com a liberdade de expressão e da palavra como propulsoras da transformação humana e social defendidas por Freire e por Mário Kaplun. Um fator importante que merece destaque nesse processo de consolidação do campo da educomunicação no Brasil foi a implementação de políticas públicas em educomunicação por meio do projeto do Com.Rádio, Educomunicação pelas Ondas do Rádio, em 2004, desenvolvido em escolas do município de São Paulo, o qual, pela sua repercussão, se estendeu para outros estados. Mas, se o campo da educomunicação teve a sua origem no campo da comunicação, ele tem se consolidado com a contribuição de pesquisadores de outros campos do conhecimento, como é o caso do Grupo de Pesquisa Educom Floripa. O Grupo Educom Floripa, inscrito no CNPq desde 2006, está vinculado à Faculdade de Educação, FAED, da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e desenvolve principalmente as suas pesquisas na linha Educação, Linguagens e Cultura Digital no Programa de Pós-Graduação em Educação, PPGE da UDESC. O grupo, desde a sua criação, há 16 anos, é liderado pela professora doutora Ademilde Silveira Sartori. A trajetória da professora Ademilde nos revela uma formação acadêmica nada linear,
a qual acaba se entrelaçando com a formação profissional e, sobretudo, com as suas experiências pessoais, com destaque para o hobby da fotografia. O interesse pela educação, logo no início da sua formação acadêmica, aproximou a professora das teorias de Paulo Freire. Já durante o mestrado, a professora participou de um projeto de ensino que desenvolvia oficinas ancorado nas ideias de Paulo Freire, onde ela desenvolveu as oficinas intituladas Entendendo o Clique da Máquina Fotográfica e as Cores da Sombra. O seu hobby era fotografia e ele acabou se entrelaçando com a formação profissional, onde ela desenvolveu uma prática para ensinar física e matemática por meio da fotografia. No doutorado, realizado na ECA USP, ela conhece e se apropria dos fundamentos teóricos da educomunicação, a qual tem como um dos principais teóricos Paulo Freire. Tudo está interligado. Nesse entrelace entre a formação acadêmica, profissional e pessoal, muitas experiências marcaram a trajetória da professora Demilde. Nesse sentido, dialogamos e concordamos com La Roça, 2001, quando ele afirma que a experiência é aquilo que nos passa, ou que nos toca, ou que nos acontece, e ao nos passar, nos forma e nos transforma. As experiências evidenciadas na trajetória da professora são permeadas pelas teorias e pelas ideias de Paulo Freire, as quais influenciam na sua concepção de mundo e, sobretudo, na de educação e de comunicação. Para a professora Demilde, não é qualquer propósito de educação e de comunicação que servem para a educomunicação. Na sua concepção, é apenas a educação dialógica e a comunicação, entendendo como uma construção coletiva de conhecimento, que servem. Aí, então, nós identificamos uma característica do grupo Educom-Floripa nas nossas análises. Educom-Floripa, uma voz da educomunicação dentro da educação e para a educação. O Educom-Floripa, conforme consta na descrição do Diretório de Grupo de Pesquisa do CNPq, se situa como um campo de ação e pesquisa interdisciplinar e interdiscursivo. Contudo, a maioria dos pesquisadores atuais e egressos são oriundos do campo da educação, ou seja, professores da educação formal que atuam e desenvolvem suas pesquisas na educação básica e no ensino superior. O grupo tem pesquisadores de outras áreas, tais como comunicação, direito, psicologia, design, dentre outras. Mas devido aos interesses de pesquisa dos integrantes e da líder do grupo, ele foi se constituindo como um grupo que desenvolve pesquisas por professores, a maioria na rede pública. Nesse sentido, o parceiro do grupo, o professor Dr. Sérgio Fabiano Aníbal, corrobora com essas evidências acerca da característica do grupo. O professor Sérgio conhece a professora Demilde nos embates que realizavam na Intercom, acerca da educomunicação. Eles acabaram se aproximando, dando início não apenas a uma parceria profissional, mas a uma grande amizade. O professor Sérgio passou a participar sistematicamente das bancas de mestrado e doutorado de integrantes do grupo. A participação nas bancas do Grupo Educom-Floripa e os estudos sobre educomunicação que o professor Sérgio realizou lá na ECA USP o faziam afirmar que em Santa Catarina a educomunicação não era a mesma coisa que na USP. Ele começou a ser mais explícito, pontuando que o Grupo Educom-Floripa falava em suas pesquisas a partir da educação, de uma faculdade de educação, de um programa de pós-graduação em educação, e isso o diferenciava da USP, a qual, no seu entendimento, contribuiu muito com a educação, mas com a preocupação na comunicação. Para o professor Sérgio, isso era muito natural, visto que ele percebia que muitos integrantes do Grupo Educom-Floripa são pedagogos. Logo, estudaram história da educação, didática, metodologia, alfabetização e leram Paulo Freire, também na perspectiva do campo da educação. Com isso, ele queria dizer que, estando o grupo situado no campo da educação, a educomunicação se projetaria a partir desse campo. Foi a partir da construção do conceito de prática pedagógica educomunicativa, PPE, a qual, inclusive, o professor Sérgio teve uma grande e importante participação, que as características do grupo passaram a ficar mais evidentes, uma vez que os autores mobilizados para pensar a educomunicação e as práticas pedagógicas educomunicativas foram os clássicos da educação, tais como Libânio, Mizukami, entre outros.
As diferenças entre as contribuições do grupo do Confloripa e da ECA-USP para a consolidação do campo da educomunicação eram percebidas pelo professor Sérgio, principalmente de uma maneira peculiar nas pesquisas do Educonfloripa, onde destacamos o aprofundamento das discussões sobre a prática pedagógica educomunicativa. O professor Sérgio sempre reforça que a educomunicação discutida e difundida em Santa Catarina pelo Educonfloripa é uma voz dentro da educação para a educação pensar essas relações entre educação e comunicação. O professor Ademilde, por ter transitado na sua formação acadêmica pelos dois campos, da educação, na sua licenciatura e mestrado, e da comunicação no seu doutorado, se situa muito bem nos estudos realizados na interface entre educação e comunicação. Contudo, por meio da sua trajetória acadêmica e profissional, demonstra uma evidente preocupação com as questões relacionadas às práticas pedagógicas e, diante disso, desenvolve e orienta pesquisas em educomunicação, preferencialmente situadas no contexto da educação formal. O Educonfloripa realiza suas pesquisas e ações pautadas na interdisciplinaridade e na interdiscursividade, mas devido ao fato de ter mais pesquisadores oriundos da educação, contribui para pensar a educomunicação a partir dos referenciais teóricos e metodológicos do campo da educação, para além dos clássicos da educomunicação, tais como Jesus Martim Barbeiro, Guilherme Orozco Gomes, Aldilson Citelli, Ismar Soares, Maria Aparecida Pacega, dentre outros. Os contextos que foram realizadas as pesquisas do grupo também dão pistas dessa característica, uma vez que, das 32 pesquisas, dissertações e teses, apenas 3 não tinham como interesse de estudo a educação formal. Isso não quer dizer que as pesquisas não abordem temas relacionados à comunicação. Não é essa dicotomia entre educação e comunicação, muito pelo contrário. Uma das principais preocupações do grupo é exatamente a maneira como se dão os processos comunicacionais nas práticas pedagógicas, para além do uso das tecnologias de informação e comunicação e das mídias digitais e sociais. As características que definem o Educonfloripa como uma voz da educomunicação dentro da educação e para a educação podem ser evidenciadas também nas produções acadêmicas e nos seus principais construtos teóricos. E aí, então, eu trago na minha tese as produções acadêmicas e os principais construtos teóricos do grupo do Confloripa. O credenciamento da professora Ademilde no Programa de Pós-Graduação em Educação, PPGE da UDESC, ocorreu em 2006, no mesmo ano de criação do grupo de pesquisa do Confloripa. As reuniões do grupo, naquela época, aconteciam nas dependências da DAP, passando a ser no prédio novo da FAED a partir de 2009. O primeiro mestrando da professora foi o Rafael Goya Martini, seguido da Patrícia Justo Moreira e da Raquel Regina Smorzenski Valduga Schwenger. No total, são 32 produções acadêmicas defendidas pelo grupo, 22 dissertações e 10 teses no período de 2009 a 2022. Para além das produções acadêmicas, dissertações e teses realizadas pelo grupo no período de 2009 a 2022, destacamos ainda como contribuição teórica do grupo a concepção de aprendizagem distraída e de ecossistema educomunicativo, as quais foram propostas pela líder do grupo, a professora doutora Ademilde Silveira Sartori. A aprendizagem distraída para a professora é aquela aprendizagem que acontece na diversão e não necessariamente nos bancos escolares. São as aprendizagens em jogos e em situações do nosso cotidiano. A concepção de ecossistema educomunicativo, apesar de ter sido mencionada em algumas dissertações e teses do grupo, foi aprofundada e fundamentada no estágio pós-doutoral da professora Ademilde em 2019. Na concepção da professora, nós só teremos um ecossistema educomunicativo quando a concepção de aprendizagem e a de comunicação se dão pela ideia da dialogicidade e da ação em rede. Eu apresento, então, também na minha tese, um quadro com os principais construtos teóricos do grupo Educonfloripa. Começando, então, pela aprendizagem distraída, pelo conceito de ecossistema educomunicativo, ambiência comunicativa, teoria da ação educomunicativa, áreas de intervenção na educomunicação foram revistas na tese do professor Rafael Martini,
em 2019. A concepção de prática pedagógica educomunicativa, que desde então da dissertação da Camila de Souza, ela está sendo visitada, revisitada pelos integrantes do grupo, e ali nós temos várias contribuições até o ano de 2022, onde foram pautadas, então, algumas contribuições acerca do conceito da concepção de prática pedagógica educomunicativa. E também nós temos, a partir dos integrantes do grupo, do Confloripa, a concepção de professor educomunicativo. A partir das produções acadêmicas e da dinâmica de construção teórica do grupo, ilustradas na figura 10, destacamos que o grupo apresenta uma constante atividade de pesquisa, buscando sempre revisitar os seus construtos teóricos, a partir dos contextos educativos, predominantemente na educação básica e no ensino superior, convergindo e divergindo acerca das concepções teóricas e de praxes educomunicativas dos integrantes. Dentre os embates está a concepção do educomunicador na escola. Destacamos que os construtos teóricos do grupo e do Confloripa têm contribuído com o campo da educomunicação, principalmente para se pensar a educomunicação no contexto específico da educação formal. Outra questão que ficou evidenciada na pesquisa acerca da trajetória do grupo foram as políticas públicas e a formação continuada de professores em educomunicação. Então, nesse processo de consolidação do campo, o grupo do Confloripa tem contribuído também na formulação de políticas públicas e na formação continuada de professores em educomunicação, conduzidas pela professora Raquel Regina Smorvens Valduga Schein e pelo professor Rafael Guermartini, integrantes do grupo. A professora Raquel, integrante do grupo desde 2008, é atualmente diretora do ensino fundamental da Secretaria Municipal de Educação, de Florianópolis, Santa Catarina. Devido a essa aproximação e opção pelos estudos e pesquisas em educomunicação, a professora Raquel tem participado na formulação de políticas públicas na Secretaria Municipal de Educação, dando ênfase ao tema da educomunicação. Nesse sentido, em 2017, a educomunicação é incluída como política pública na rede municipal de ensino, a partir do eixo da educomunicação nos projetos de ampliação da jornada escolar em tempo integral. Nesse mesmo ano, houve uma importante atualização na Secretaria Municipal de Educação, que alterou as atribuições dos professores de tecnologia educacional por meio da Portaria 596/2017, a qual realoca as atribuições desse profissional e inova. Dentre as atribuições do professor, consta a seguinte redação no inciso 3º do parágrafo 1º. Elaborar plano de trabalho priorizando a interdisciplinaridade e práticas educomunicativas pautadas na participação ativa, crítica, autoral, autônoma e responsável dos estudantes frente às mídias digitais, atendendo para o diálogo entre as diferentes linguagens oral, imagética, escrita e audiovisual. Foi ainda em 2017 que a discussão do termo educomunicação é incluída nas formações continuadas dos professores do ensino fundamental da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis. Um grande parceiro da professora Raquel nessas formações é o professor Rafael Guermartini, integrante e vice-líder do grupo do Confloripa e professor adjunto do Centro de Educação à Distância, o SEAD, da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Em 2019, o professor Rafael, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis, montaram uma formação em educomunicação com apoio do Grupo do Confloripa e da ABP Educom Santa Catarina, para o Departamento de Tecnologia Educacional e para a Diretoria de Ensino Fundamental, onde a professora Raquel é diretora. A formação foi em 2020, no período da pandemia do Covid-19, onde aconteceram 14 formações online ao longo do ano com professores de tecnologia e de outras áreas. O Grupo do Confloripa tem contribuído na formação de políticas públicas e formação continuada de professores em educomunicação, principalmente na rede municipal de Florianópolis. Contudo, conforme a professora Raquel, a formulação de políticas públicas tem a sua complexidade,
e, portanto, requer um trabalho constante de pesquisa, de programas e de formação de professores em educomunicação para que sejam implementadas. Cabe destacar a importância do apoio dos gestores municipais, estaduais e federais na formulação de políticas públicas educacionais, o qual é decisivo para a sua implementação e, no caso da Secretaria Municipal de Florianópolis, a atual gestão tem apoiado as ações de educomunicação propostas pelos integrantes do grupo, a professora Raquel e o professor Rafael, permitindo o avanço e o fortalecimento das discussões em educomunicação, principalmente com a rede pública. Outro aspecto que foi evidenciado também na pesquisa é acerca da internacionalização. A internacionalização e a tradição dos colóquios catarinense e ibero-americano de educomunicação em Santa Catarina. No intuito de constituir um campo de diálogo acerca de temas relacionados à educomunicação, o Grupo Educonfloripa promove ações no programa de extensão intitulado Programas Mídias e Práticas Pedagógicas e Educomunicativas, vinculado à Faculdade de Educação, FAED-UDESC, e coordenado pela professora doutora Ademilde Silveira Sartori. O programa realiza, desde 2011, o Cine Cyber Club, oficinas de educomunicação e os colóquios catarinense e ibero-americano de educomunicação, dois importantes eventos que reúnem pesquisadores locais, nacionais e internacionais no campo da educomunicação em Florianópolis, Santa Catarina. Dentre os palestrantes nacionais e internacionais estão Ismar de Oliveira Soares, Adilson Citelli, Maria Isabel Rufino, Eduardo Fofonca, Sérgio Aníbal, Rosane Rosa, Vanice dos Santos, Oxana Cabello, da Argentina, Elias Saing Jung, da Colômbia, Gabriela Bercomas, da Argentina, Francisco Garcia, da Espanha, Guilherme Orozco Gomes, do México, Maria Tereza Queiroz, do Peru, Manuel Gertrudes Barrio, da Espanha, Inácio Aguadet, da Espanha, José Antônio Moreira, de Portugal, Sara Trindade, de Portugal, Daniela Melaré Vieira Barros, de Portugal, e João Ferrezi Prates, da Espanha. A partir da síntese referente à realização dos colóquios catarinense e ibero-americano de educomunicação, salientamos a contribuição do Grupo Educonfloripa na discussão de temas relevantes para o campo da educomunicação a nível local, nacional e internacional. Os temas abordados e discutidos nos eventos versam principalmente sobre a educomunicação no contexto da educação básica, com ênfase no desenvolvimento de práticas pedagógicas educomunicativas, considerando, sobretudo, os impactos da cultura digital na escola. Os temas reforçam ainda a característica do grupo em relação à sua preocupação com a educomunicação no contexto da educação formal, ou seja, uma voz da educomunicação de dentro da educação para a educação. Os colóquios, para a professora Ademilde, são os espaços em que as relações internacionais acontecem, ou seja, é o momento do ano em que o Educonfloripa bebe de diversas fontes para poder enriquecer as suas discussões e fortalecer as parcerias internacionais que nasceram dali ou ali se concretizaram. O Grupo Educonfloripa tem contribuído com o campo da educomunicação no avanço dos construtos teóricos, na implementação de políticas públicas e formação continuada de professores e também por meio de internacionalização evidenciada na realização dos eventos e nas parcerias com pesquisadores nacionais e internacionais em educomunicação. Contudo, a professora Ademilde, ao destacar que valeu a pena viver, ressalta que tem mais coisas para fazer. Para a professora, não é a sensação de tarefa cumprida, e sim de que está valendo a pena, no gerúndio, de estar em processo. E então, no 6º capítulo, eu faço uma busca das contribuições e das perspectivas futuras evidenciadas na minha pesquisa. O Educonfloripa é um grupo de pesquisa que se constitui dentro do campo da educação, sendo, portanto, uma voz que ecoa a partir dos professores e dos pesquisadores da educação para se pensar a educomunicação, principalmente nos contextos da educação formal. Destacamos ainda, na nossa narrativa, que o grupo tem contribuído com o campo da educomunicação em diferentes aspectos e espaços de atuação, a saber, na pesquisa por meio dos construtos teóricos, no ensino,
nas políticas públicas e formação de professores em educomunicação e na realização de eventos nacionais e internacionais com temas relacionados à educomunicação. O grupo, quanto às suas contribuições teóricas e epistemológicas, tem se dedicado, por meio das pesquisas e das produções acadêmicas, aos seguintes construtos teóricos: aprendizagem distraída, ambiências comunicativas, ecossistemas educomunicativos, prática pedagógica educomunicativa, professor educomunicativo, teoria da ação educomunicativa e áreas de intervenção em educomunicação. Cabe destacar que as pesquisas de 2009 a 2013 tinham como principal foco de análise a utilização dos websites, blogs, houses, games, dentre outros, nos espaços de educação formal, contexto em que a internet já estava sendo introduzida, principalmente nas salas informatizadas das escolas. Já a partir de 2013, as pesquisas passaram a apresentar como tema principal a educomunicação analisada no contexto da educação formal, ou seja, nas práticas pedagógicas realizadas na educação básica e superior. De 2014 a 2016, as pesquisas apresentavam principalmente temas relacionados à utilização dos meios de comunicação, com ênfase para o rádio-escola nas práticas pedagógicas educomunicativas. As pesquisas realizadas de 2016 a 2017 procuravam analisar os usos das tecnologias de informação e comunicação, TIC, pelos estudantes e professores, sobretudo no desenvolvimento das práticas pedagógicas educomunicativas no contexto da educação básica e superior. O fator que contribui para esse tema foi a realização da pesquisa intitulada Fatores associados ao nível de uso das tecnologias de informação e comunicação, TIC, como ferramenta de ensino-aprendizagem, caso Barranquilha e Florianópolis, desenvolvida em parceria pelos integrantes do grupo. Já a partir de 2018, observamos uma tendência nas pesquisas do grupo no sentido de pensar a educomunicação no contexto da cultura digital, ou seja, pensar as práticas pedagógicas educomunicativas nesse cenário contemporâneo, o qual não impacta somente na maneira de ser e estar no mundo, mas também nos processos de aprendizagem formal, não formal e informal. Diante do exposto, é importante destacar que as produções teóricas do grupo apresentam como principal preocupação pensar a educomunicação, as práticas pedagógicas educomunicativas e os ecossistemas educomunicativos no contexto da educação formal, sendo, portanto, nesse contexto, a sua principal contribuição teórica para o campo da educomunicação. Na formulação e implementação de políticas públicas e na formação continuada de professores em educomunicação, salientamos que o grupo tem dado também a sua contribuição. A professora Raquel Regina Smolensky Walduga-Schwenger, integrante do grupo, tem contribuído com a implementação de políticas públicas na rede municipal de ensino de Florianópolis, onde, por meio da portaria 596/2017, a educomunicação foi incluída nas atribuições dos professores de tecnologia educacional. Já na formação continuada de professores em educomunicação, a professora Raquel e o professor Rafael Gaia Martim planejaram e conduziram em 2020 uma formação em educomunicação, com 14 encontros, para os professores de tecnologia educacional e de outras áreas. Quanto à internacionalização do grupo, destacamos que ele se concretiza na realização dos colóquios catarinense e ibero-americano de educomunicação, nas atividades do Observatório Ibero-Americano de Educomunicação, Bernunça N.0, e nas parcerias estabelecidas pela professora Demilde ao longo da sua formação acadêmica e profissional. Os colóquios contribuem com o campo da educomunicação, uma vez que, por meio do diálogo e das palestras proferidas por pesquisadores nacionais e internacionais, eles promovem reflexões e discussões acerca de temas relevantes em educomunicação entre os participantes. Cabe destacar que a participação de renomados pesquisadores nacionais e ibero-americanos em educomunicação nos colóquios e no observatório demonstra a relevância das pesquisas e das atividades desenvolvidas pelo Grupo Educonfloripa para o campo da educomunicação, não apenas no contexto brasileiro, como também no âmbito internacional. Então, a partir dessas análises, a partir das entrevistas, a partir da análise documental,
mas principalmente a partir dos depoimentos nós identificamos perspectivas futuras do grupo, a saber, quanto às características do grupo, evidenciamos nos depoimentos da professora Raquel e do professor Rafael algumas expectativas em relação à organização e atuação do grupo de pesquisa. Nas suas falas, eles referem que o grupo, apesar de realizar alguns encontros de estudo, tem como foco principal as orientações das dissertações e teses e as reuniões para a organização dos colóquios. Nesse sentido, eles atribuem como desafio para o grupo intensificar as reuniões e discussões por meio de encontros constantes e reflexivos para além dessas orientações. No que diz respeito às construções teóricas do grupo, destacamos o depoimento da professora Ademilde, na qual ela refere sobre a necessidade de dar continuidade à fundamentação teórica da concepção de aprendizagem distraída. A professora pontua que, pela sua importância, ela gostaria que o conceito de aprendizagem distraída fosse aprofundado e menciona ainda que essa possa vir a ser a atribuição dela. Da mesma forma, a professora Ademilde, em seu depoimento, destaca que é preciso ampliar e aprofundar a discussão acerca do conceito de ecossistema educomunicativo, considerando, sobretudo, o contexto da cultura digital. Ela destaca a importância de se discutir a educomunicação no contexto da cultura digital, nas reuniões e nas pesquisas do grupo. A professora, na sua fala, reconhece a contribuição teórica e epistemológica do Educom Floripa para o campo da educomunicação ao longo da sua trajetória, mas reforça que é preciso o grupo dar continuidade no sentido de aprofundar os conhecimentos científicos da educomunicação. Quanto à formulação de políticas públicas, a professora Ademilde, em seu depoimento, refere que, devido ao crescimento do grupo e das parcerias que vem estabelecendo, ela acredita que, em breve, vai ter mais municípios discutindo possibilidades de incluir uma formação educomunicativa dos professores como política pública. Na Secretaria Municipal de Ensino de Florianópolis, essas formações continuadas de professores em educomunicação já vem acontecendo desde 2017 e, conforme os depoimentos da professora Raquel e do professor Rafael, eles estão ampliando a cada ano. Na fala da professora Raquel, evidenciamos a sua intenção em ampliar as formações continuadas de professores em educomunicação, incluindo urgentemente discussões sobre alfabetização mediática e letramento digital. Nesse sentido, o professor Rafael, no seu depoimento, afirma que a intenção é unir outros grupos de pesquisa. Já em relação à internacionalização, evidenciamos no depoimento da professora Ademilde que a intenção do grupo é continuar por meio dos colóquios catarinense e ibero-americano em educomunicação, do Observatório Ibero-Americano de Educomunicação, Bernunce N.0, e da Rede Ibero-Americana de Inserção de Tecnologias, buscando fortalecer as parcerias com pesquisadores nacionais e internacionais no campo da educomunicação. Para além dessas parcerias, a professora mencionou em seu depoimento que tem buscado fortalecer e estreitar o contato, dentre outros, com a professora Sara Trindade, da Universidade de Coimbra, e com o professor José Antônio Moreira, da Universidade Aberta de Portugal. A pesquisa tinha como objetivo geral constituir uma narrativa, dentre tantas outras possíveis, acerca da trajetória do grupo de pesquisa do Confloripa, a partir dos depoimentos e dos documentos analisados. Acreditamos que o objetivo proposto foi alcançado. Contudo, consideramos que os depoimentos que compõem o corpus da pesquisa têm um grande potencial de inspirar e dar subsídios para pesquisas futuras. E assim, eu finalizo a minha apresentação, a apresentação da minha tese de doutorado. Agradeço a todos os colaboradores da minha tese, aos pesquisadores integrantes do grupo do Confloripa e também aos professores, colaboradores que gentilmente participaram da minha tese com seus depoimentos. Então, a todos, meu muito obrigada. Até mais.